Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização, o Evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro tudo o que tinha acontecido. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe ele então: de que estão falando pelo caminho e por que estão tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá naqueles dias? Perguntou ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de um anjo, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles o forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia redeclina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então eles lhe abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um com o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, os quais com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, quero mandar um abraço especial para todos que me acompanham pelas redes sociais, Rádio Alternativa FM, Rádio Vida Nova FM. Deus abençoe todos vocês, obrigado pelo carinho sempre. Toda vez que eu leio este evangelho, que eu medito este evangelho, eu lembro do meu amigo Christian, porque o meu primeiro teatro dentro da igreja foi justamente, eu era um desses discípulos de Emaús. Então nós fizemos o teatro justamente com essa passagem. Se o Christian estiver me ouvindo aí, ele vai lembrar, Christian? Deus abençoe. Quero lembrar também vocês que você que quer entrar no meu grupo no WhatsApp para receber o evangelho tanto em áudio como em vídeo, o link está aí na descrição. Como você pôde perceber, hoje o evangelho é 2 homens, que estavam, eles eram discípulos de Emaús, de uma aldeia, e eles estavam tristes pelo caminho, quando de repente apareceu Jesus, mas eles não reconheceram. Então Jesus interagiu com eles, conversou, perguntou por que eles estavam tristes, por que eles estavam cabisbaixos. Então eles disseram: o senhor não está sabendo o que aconteceu? Jesus, um homem bom, poderoso, piedoso em obras e palavras, mataram ele. E já faz 3 dias e falaram que ele ia ressuscitar. E é verdade que ele não encontraram o corpo dele mais no sepulcro. Irmãos, Jesus deu uma resposta meio ríspida, dizendo: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração.
para crerdes em tudo que anunciam os profetas. Jesus quis dizer o quê? Era para eles ter fé, porque Jesus avisou que ressuscitaria o terceiro dia. Então não era necessário essa desconfiança, esse medo. Tanto é que quando Jesus entrou na casa deles, Jesus fingiu que estava indo adiante. Eles insistiram com Jesus para entrar. E Jesus, ao partir do pão, quando Jesus partiu o pão, abençoou e foi distribuindo para eles. Repare, eles abriram os olhos e reconheceram o Senhor. Quando eles reconheceram Jesus, simplesmente desapareceu. Então eles foram correndo contar para os discípulos, para os 11. Contaram para eles o que tinha acontecido. E eles ficaram encantados, porque eles lembraram de tudo que Jesus estava falando pelo caminho. E eles falavam, nossa, não acalentava o nosso coração quando ele falava? Então ele era diferente mesmo. Então, meus irmãos, esses discípulos encontraram o Senhor, encontraram Jesus pelo caminho. E foi grande a alegria que eles sentiram ao ouvir a explicação, ao ouvir as palavras do Mestre, mesmo não reconhecendo de imediato. Mas depois que eles reconheceram o Senhor, eles puderam perceber que tudo que ele falava era diferente. E é assim que acontece na nossa vida. Jesus nos olha diferente. Jesus fala conosco diferente. Não é igual ao mundo, interesse. Jesus nos ama do jeitinho que você é. Jesus nos ama do jeitinho que eu sou. Por isso devemos retribuir tão grande amor. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Volta amanhã, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe. Não se esqueçam de compartilhar.